Nós vamos começar uma série de lives intitulada, como Conversando na Janela. O que seria esse Conversando na Janela? Então serão lives que eu quero trazer conteúdos para vocês sobre a arte narrativa. Eu quero trazer práticas, a parte da teoria, tudo para contribuir com a sua prática docente, para você levar a arte narrativa para dentro da sala de aula. E hoje começa o primeiro episódio dessa série de lives que eu vou fazer. E hoje, então, o nosso episódio é Descubra como driblar a vergonha ao contar histórias na sala de aula. Como contornar essa vergonha? Eu quero mostrar para vocês alguns exercícios para que vocês possam fazer em casa, no dia a dia da sala de aula, para que vocês possam desenvolver e, com o passar do tempo, ter mais leveza e mais liberdade de atuar como uma professora contadora de histórias na sala de aula. Pois bem, quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Rodrigues, sou contadora de histórias, sou formada em pedagogia, pós-graduada na arte de contar histórias. Atuo também como cantora e atriz de uma companhia cultural aqui da minha cidade, já há 16 anos, atuando em espetáculos para a família. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje para contribuir com a sua prática docente. Bom, então, como eu disse, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da vergonha, mas antes disso eu queria contar para vocês a história de uma professora, da professora Mariana. Mariana sempre sonhou em ser uma professora. Quando criança, ela montava sua sala imaginária, com bonecas enfileiradas e lousa feita de papelão. Mas depois de adulta, quando finalmente pisou na sala de aula, algo inesperado aconteceu. A vergonha veio visitar a Mariana. Na primeira semana, a professora ensaiava cada palavra antes de falar. Evitava cantar, mesmo sabendo várias cantigas. Tinha medo de se soltar, medo do julgamento dos colegas, dos pais e até dos olhares dos pequenos. Ela preparava tudo com muito carinho, mas quando chegava na hora de contar a história, ela travava. Pensava, e se acharem a minha voz engraçada? E se eu errar uma palavra? E se não gostarem? Certo dia, ela levou um livro colorido para a turma do Infantil 4. Estava nervosa, mas uma menina chamada Luna puxou sua mão e disse: professora, você pode ler essa história para a gente com aquela voz que você fez a gente rir ontem? Mariana ficou surpresa. Que voz, Luna? Aquela que você usou sem querer ontem, aquela voz de bruxa, foi tão legal. Todos os olhos se voltaram para Mariana. Ela engoliu seco e resolveu tentar. Respirou fundo e com as bochechas vermelhas começou. Era uma vez uma bruxa! As crianças riram, bateram palmas, pediram mais. Naquele momento, Mariana percebeu algo muito simples e muito bonito. Quando ela se permitia ser ela mesma, as crianças a acompanhavam com encantamento. Não importava se sua voz era fina ou grossa, se cantava afinado ou desafinado. O que importava era a entrega, o afeto, a coragem de estar presente de verdade. A vergonha não sumiu assim da noite para o dia, mas a cada dia Mariana colocava um pouquinho de si na sala de aula. Com erros, risadas, tropeços e afeto. Era exatamente o que aquelas crianças precisavam. Me diga uma coisa, tem alguém aí que se identifica com a professora Mariana? Vou contar um segredo para vocês. Eu me identifico muito com a Mariana. Porque sempre fui muito tímida, ainda sou muito tímida. E eu sempre ficava com essa coisa, o que será que o outro vai pensar de mim se eu fazer determinada ação? Então, uns anos atrás, quando eu comecei em um grupo aqui de Araguari, eu sou de Araguari, Minas Gerais,
Na época eu ainda não era formada, ainda não atuava como artista, né? Então eu entrei num grupo de crianças e de adultos, e nesse grupo a gente desenvolvia atividades de arte e educação, né? Então eu era participante desse grupo. E lá a gente brincava, a gente cantava, fazia várias dinâmicas, se apresentava. Nessa época eu era muito tímida, mas com o passar do tempo, me desafiando, me entregando às atividades, às apresentações, eu fui me desenvolvendo. E eu vi ali uma vontade. Pensei assim, gente, eu gosto tanto de cantar. Atuar no palco, pra mim, isso é uma coisa que me brilha os olhos. E isso me fez cada vez mais pensar, eu quero isso pra mim. E assim eu fui me desenvolvendo. Depois de um tempo nesse grupo, eu recebi o convite para fazer parte, trabalhar nessa companhia cultural que eu faço parte hoje. E ali nessa companhia foi quando eu cresci como artista, né? Me desenvolvi como cantora, como atriz. Então foi ultrapassando essas barreiras e pensando o que eu quero, qual o propósito que eu tenho, o que eu quero mostrar para o mundo, né? As minhas vontades, os meus desejos para fazer o melhor para o outro. Então, com esse processo, eu fui me desenvolvendo. Claro, como eu disse, eu ainda sou tímida, mas a cada dia eu vou quebrando essas barreiras. Se eu preciso fazer uma apresentação, então me preparo para aquilo, para que eu possa entregar o melhor para o meu público, para as minhas alunas, e enfim. Então, é esse olhar, né? O que eu posso melhorar? Quais os desafios que eu tenho para hoje? Né? E a gente se colocar à prova o tempo todo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Né? Que eu tenho certeza que vocês são professoras que se dedicam muito na sala de aula e que querem ver um mundo diferente a partir do que vocês fazem na sala de aula, que vocês levam para as crianças. Então, é isso que eu quero contribuir hoje. E falando então dessa vergonha, né, que eu trouxe esse tema, como driblar, como contornar essa vergonha. Eu trouxe para vocês alguns conceitos. Né? Quando a gente fala de vergonha, eu sinto vergonha, eu sou tímida, mas o que é isso na verdade? Né? Então, a partir de alguns estudos, né, de alguns pesquisadores, eu peguei aqui para vocês alguns conceitos do que é essa vergonha. Né? A vergonha ela pode ser classificada em emoção e sentimento. Então, quando eu falo que a vergonha é uma emoção, é uma reação imediata, física e automática. Ela apresenta expressões corporais. Então, por exemplo, aconteceu determinada situação em que eu me vejo que eu posso estar sendo não tão boa, né, naquilo que eu estou fazendo. Então, nesse momento vem essa emoção da vergonha. E temos a reação, que a gente pode curar o rosto, a gente pode abaixar os olhos. Né? Então, isso faz parte de uma emoção. Quando ela se transforma em sentimento, é uma experiência subjetiva. Ela pode durar mais tempo e ser relembrada. Quantas e quantas tem a ver também com a autoconsciência e com o julgamento moral. A gente sempre pensa, será que o pai está achando disso que eu estou fazendo na sala de aula? O que os meus colegas de trabalho estão percebendo? Qual que é a visão deles sobre a minha pessoa? E até o olhar das crianças. Será que as crianças estão me achando boba, fazendo vozes de personagem? Ou então trabalhando no fantoche? Será que eu estou sendo medíocre, né, dessa forma? Para uma das pesquisadoras, né, nesse campo da neurociência, da psicanálise, da psicologia, uma dessas pesquisadoras, a Marcela Matos, ela define a vergonha como uma resposta emocional involuntária que aparece quando sentimos que podemos causar uma impressão negativa nos outros. Então, aquela coisa a gente sempre, o que a gente espera dos outros? É como um sinal de alerta, avisando-nos de que os outros podem nos ver como inferiores, fracos, vulneráveis, impotentes, incapazes e defeituosos. Então, ainda nessa linha dos pesquisadores, né, então, para Antônio Damasio, o que ele fala que é essa vergonha? É uma emoção social que, quando percebida, transforma-se num sentimento. Então, a gente percebe aquilo,
tal situação me deixou envergonhada. Eu percebo aquilo, é uma coisa que tem uma constância, então aquilo se torna um sentimento. Já para Sylvia Tompkins, atua como um freio nas interações sociais, sinalizando que algo perturbou a conexão desejada que eu tenho pelo outro. Então, aquela coisa de esperar, o que o outro está pensando de mim. Já para Paul Ekman, envolve regras culturais e julgamentos morais. Por isso, pode variar de acordo com o contexto. Pois bem, então depois que a gente pegou toda essa parte, né, esse conceitual, o que é a vergonha, como que ela é gerada no nosso dia a dia, né, nas situações, o que nós, educadoras, podemos dar um passo, né, para poder ultrapassar esse nível de eu tenho vergonha para fazer tal coisa. Então eu trouxe aqui algumas perguntas, algumas questões para você refletir. Então, se você tiver, pega um papel e uma caneta, anote, para que você depois possa fazer com calma essa reflexão, porque é a partir dessa reflexão que a gente vai começar a dar um passo na atuação dentro da sala de aula. Então, o que sinto quando eu erro diante da turma? Quando e por que me sinto envergonhada? Né? Quais situações? Quando eu trabalho determinada atividade, uma brincadeira, quando eu canto música, quando eu conto tal história? O que preciso aceitar em mim para ensinar com confiança? Como me vejo versus como acredito que as pessoas me veem? Você já se sentiu insegura ao contar histórias na sala de aula? Quais pensamentos surgiram nesses momentos? Então, esse aqui é o momento para vocês refletirem mesmo. Então, a partir desse passo aqui, eu queria contar para vocês uma história de uma colega de trabalho. Um tempo atrás, quando eu dava oficinas de arte e educação, tinha uma colega de trabalho que, quando ela começou a trabalhar com a gente, ela era muito tímida. Então, ela ia para dar as oficinas com as crianças e você via que tinha uma certa timidez, um certo... ela ficava mais contida. E ela saía bem nas oficinas, né, trabalhava com as crianças, mas você via que ela era retraída. Com o passar do tempo, eu lembro que lá nesse lugar, nessa instituição, a gente sempre trabalhava em dupla. Então chegou um momento que ela recebeu uma pessoa para ser a dupla dela nessas oficinas, e ali tinha muitas trocas. Eles conversavam, trocavam ideias, e isso fez muito bem para ela, né? Foi um momento que ela podia extravasar, né? Mostrar o que ela sentia, dando as oficinas, e ali essas trocas fizeram muito bem para ela. E com o tempo a gente viu o tanto que ela cresceu nesse quesito mesmo de, por que eu estava com vergonha? Agora eu posso mostrar quem realmente eu sou, para que eu vim, né? Essa atuação dela como uma artista educadora. Então ela começou a se sair ainda melhor nas oficinas. E então, pegando esse contexto, né, do que é a vergonha, esse salto que a gente precisa dar no dia a dia, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa. É um exercício para que vocês possam também desenvolver na sala de aula, né, um exercício com vocês mesmas, né, no dia a dia, com anotações, com reflexões, para que essa mudança possa acontecer. Porque, igual eu disse, essa mudança ela não acontece da noite para o dia, né? Igual na história da Mariana. Ela é um processo. Então, a gente vai desenvolvendo aos poucos. Então, o primeiro exercício que eu quero mostrar para vocês é que vocês façam um mural. Né? Um mural na sua casa, num local que você tem na sua casa, às vezes você tem no escritório. Pegue uma cartolina e nesse mural você vai colocar quais vitórias, o que você viveu na sala de aula que você tem orgulho. Você vai anotar. Independente se é da contação de história
ou não, né? Então essas conquistas que você teve na sala de aula, você vai anotar nesse mural. Se você trabalha com, né, no caso da educação infantil, né, qual que é os processos, atividades que você faz com a criança que você viu que foi, nossa, foi muito bacana isso, você vai anotar. Então anote todas as suas conquistas que você teve nesse ano, vamos colocar nesse ano, né? Faça esse mural. A partir disso, né, você tem ali o que você fez, aquilo que você conquistou. Em um papel, você vai responder algumas questões. Em que momento da contação de história eu sinto mais vergonha? Né? Quando você vai contar a história na sala de aula, o que você mais tem vergonha? Anote, isso vai ser importante para você. Né? Ao fazer vozes dos personagens, ao trabalhar recursos, né, fantoches, ou às vezes um avental de histórias. Como que é esse processo? O que te traz vergonha? Quando você erra, às vezes você está contando, esquece alguma parte da história, você, puxa, nossa, eu esqueci daquela parte, aí você dá aquela erradinha, isso te traz uma vergonha, então anote nesse papel. De onde vem esse medo? Né? Eu tenho medo, mas por quê? De onde que ele vem? Então, anote isso também. O que penso que os outros estão pensando de mim? Né? O julgamento. Os colegas de trabalho, os pais, as próprias crianças. Às vezes, no dia a dia, a gente tem um pouco de medo de sair da rotina, do habitual. Porque a professora tem aquela missão de dar o conteúdo, de fazer aquilo que está programado. E muitas das vezes a contação de história fica assim para alguns dias, não é todo dia que ela trabalha. E ser uma professora contadora de histórias, ela pede um pouco mais disso. Eu posso levar a história todo dia, por que não? Eu vou estar sendo diferente das outras professoras? Pode ser que sim. Mas por que não ousar, tentar levar mais criatividade, mais envolvimento, mais encantamento, mais ludicidade para a sala de aula todos os dias, né? E conciliar isso com os conteúdos, né? Fazer essa mescla. Pois bem, ainda continuando com os exercícios, tem um exercício que ele é fantástico para a gente perceber como que a gente está atuando na sala de aula, né? Que é o exercício espelho amigo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um espelho e você vai contar uma história de frente a esse espelho, né? Pegue uma história que você tem domínio e comece a contar. Isso da sua casa, escolha um cantinho e comece a contar. E veja suas expressões, né? A reação, a forma como você fala. Tudo isso você anota. Tudo isso você vai anotar. Observe os seus gestos, o tom da sua voz, porque isso é material para você usar depois na sala de aula. Então, você pode fazer uma brincadeira com a voz. Você pode, ao contar, fazer as vozes dos personagens, né? Quando vem a fala de um personagem. Mas você pode também, na hora de narrar a história, você pode fazer a voz de um gigante, de uma fada, de uma bruxa, né? Você pode falar de uma voz engraçada, uma situação da história que tem aquele medo, faz aquela voz de medo. Então experimente essas nuances, esses itens que eu acabei de falar, porque isso vai contribuir muito com a sua prática, porque o que você treinar ali na sua casa, naquele seu cantinho, você pode depois explorar no dia a dia na sala de aula. Outro exercício que você pode praticar. Uma professora que você tem mais amizade, você pode combinar com ela. Olha, vamos combinar o seguinte, vamos combinar de uma contar uma história para outra, vocês combinam de uma ir para casa da outra, enfim. E vocês vão treinar, né? Você conta uma história para ela, depois vocês invertem os papéis, ela conta uma história para vocês, depois vocês vão conversar sobre o que cada um observou da contação de história da outra. Isso vocês vão ver os pontos que foram bacanas, os pontos que precisam melhorar. E aí, a partir desse debate, você anota tudo para que você tenha um registro da sua evolução, né? Da onde que você partiu para, até o final do ano, o que você conquistou.
Outro ponto muito importante, se você tem uma certa timidez, né, uma vergonha de contar para um grupo grande de crianças, né, uma história para um grupo grande de crianças, para a sala toda, comece com grupos pequenos. Você tem filhos? Comece contando para os filhos. Tem sobrinhos? Comece contando para os sobrinhos, né? No final de semana, junta a meninada, conte para eles e depois vá levando para a sala de aula, para que esse processo cresça a cada dia mais. Certo. No final de cada semana, você vai ter um diário de conquistas. Pense, você está fazendo todas essas anotações, esses exercícios, né, que você vai fazer em casa, coisas que você vai observar na sala de aula, e no final de cada semana, você pode anotar tudo que você fez que foi bacana, tudo que você fez que você acha que precisa melhorar. Então você anota a parte de conquistas e a parte do que eu preciso melhorar. E aí para você ter uma base do que você vai melhorar a cada dia. Então toda sexta-feira, por exemplo, terminou a aula, né? Na verdade chegou em casa, né? Descansou um pouquinho, pega aquele diário, anote as suas conquistas e o que você precisa melhorar. Isso vai contribuir muito com a sua evolução. Outro quesito muito importante é você ter o costume de ouvir histórias, né? Essa questão do repertório afetivo. Você ouvir histórias de outras pessoas, com outras pessoas contando, né? Histórias no YouTube, outras professoras contando em outras salas, para que isso seja referência para você, para que componha o seu repertório. Você vê, nossa, que bacana aquilo que ela fez, eu acho que eu posso fazer também. Mas aí você coloca o seu jeito de fazer, para que para que você não copie a pessoa. Porque o interessante, o legal da contação de história é que cada um tem o seu jeito. Por mais que você pense assim, nossa, eu quero fazer aquilo igual a contadora tal fez, igual a professora tal fez. Mas quando você for colocar em prática, você vai colocar isso digital. E isso que é bacana na contação de história. Cada contador vai colocando ali a sua personalidade. Então, cada professora contadora de história vai trazer algo novo, algo diferente mesmo para a sua contação. Certo. Então, aqui nós temos os nossos exercícios, que eu quero muito que vocês coloquem em prática. Muito obrigada a todos e até mais.